possível. E eu queria trazer também, nesse espírito aqui, o David de Tarso com mais informações, está ouvindo todo mundo, está podendo realmente apurar tudo que pode estar surgindo como resposta, se é que já é possível ter alguma, David. Vai que é sua. Pois é, Marinho, você trouxe a informação sobre o tempo de decolagem até a aeronave cair, né, o avião cair. E a informação que a gente recebeu é que logo depois que o avião decolou do Campo de Marte, na zona oeste aqui da capital paulista, ele entrou em contato com a torre de controle relatando o problema, pedindo para retornar imediatamente. Só que depois que a torre retornou, ele já não manteve mais o contato e logo na sequência o avião de pequeno porte, que tinham 2 pessoas a bordo, acabou caindo e explodindo aqui nessa importante avenida da zona oeste da capital paulista. A gente tem imagens ao vivo para mostrar para vocês do trabalho da perícia criminal que está sendo feita. Eu até estava conversando com um perito, né, e ele estava relatando o seguinte, que além da análise do CENIPA, que vai ser feita para identificar as causas desse acidente, o que de fato aconteceu, também é feito essa perícia por parte dos peritos criminais para que possa ser juntada ao inquérito e investigar também, fazer uma análise que pode gerar ou não uma culpabilidade. Mas claro que, né, diante de toda essa tragédia, realmente essa análise fica muito mais no campo de identificar o que de fato aconteceu. Tem uma câmera, para quem nos acompanha pela TV, que é aquele equipamento amarelo num tripé, ele vai fazer as imagens e depois reproduzi-las em 3D. Então vai ajudar a compreender tudo isso. Eles fazem diversas medições, onde a aeronave caiu, a quantos metros do ônibus também que acabou sendo atingido, não pelo avião, mas pelas chamas de toda essa explosão. Também eles fazem a análise de quantos metros dos prédios a aeronave caiu, tudo para que possa ser feita essa análise em 3D para, de fato, identificar como que foram as circunstâncias em relação a esse acidente. Mas as informações que a gente tem atualizadas são essas, né? Quanto às vítimas, 8 no total, sendo 2 vítimas fatais, outras 6 que foram levadas aos hospitais aqui da região. A gente está acompanhando, mas a princípio as pessoas se recuperam bem. A gente torce para que continue assim, para que o número de vítimas fatais não suba ainda mais esse número nessa quantidade. Então a gente está acompanhando todas as apurações e qualquer novidade, claro que a gente traz aqui ao longo da programação da Jovem Pan. Marinho. É isso aí, David de Tarso, obrigado demais. Siga firme e forte aí, nos trazendo todas as informações. E vocês estão vendo, pessoal, vocês que estão aqui conosco desde o início, inclusive retomando aqui o contato direto com todos os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, a todo vapor, integralmente dedicado a descobrir e repercutir também tudo que possa explicar mais uma tragédia envolvendo um avião de pequeno porte, uma sucessão assustadora, assim, nos últimos 4 meses, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, só que dessa vez numa região absolutamente central aqui na zona oeste de São Paulo, que segue completamente interditada. Mais detalhes aí sobre caminhos alternativos, muito em breve na programação da Jovem Pan, para todo mundo que possa estar no trânsito, aí embargado, a gente imagina a pressão que deve estar sendo. Vamos retomando aqui a conversa, pessoal. PP, fica à vontade, Aninha também, na medida que a gente segue adiante aqui na cobertura de mais essa tragédia lamentável. PP. Não, assim, primeiro eu queria ressaltar o trabalho digno e sério que a gente está fazendo, construindo a matéria junto com o público, com as informações, no momento que ela sai, né? David de Tarso está lá no local, passando essas informações, entrevistou, inclusive, a Guarda Civil Metropolitana, que foi uma das primeiras pessoas que chegaram na região, não é? E duas falas desse membro da Guarda Civil me chamaram a atenção, né? Primeiro, ele falou que fez um curso, né? Olha que interessante, ele fez um curso de como lidar numa situação de acidente aéreo. Uhum. Isso há 15 anos atrás. E aí ele falou o seguinte, é impressionante como no momento que a gente chegou lá e viu aquele cenário de fumaça, aquele cenário de destroços, tudo que eu aprendi no curso veio à tona. Isolamos a área, fizemos peneira para deixar as pessoas saírem, deixar as pessoas ficarem na área. Ou seja, você vê que quando há uma capacitação das forças de segurança, isso reflete em benefício para toda a sociedade. E outro ponto que eu queria destacar, Marinho, diz respeito ao motorista do ônibus, né? Sim.
Porque o motorista do ônibus, quando houve o acidente, as pessoas dentro do ônibus não sabiam se a fumaça e o fogo era do avião ou era do próprio ônibus, né? Então teve um momento ali de pânico, pediram para o motorista do ônibus abrir a porta, né? Sim. E ele estava próximo da grade, né? E não dava para ninguém sair do ônibus naquele momento, mas ele conseguiu fazer uma manobra e as pessoas saíram logo em seguida. Ou seja, você vê que realmente também é outra pessoa que conseguiu fazer mais do que a sua obrigação de motorista de ônibus. É o ônibus da aviação Santa Brígida e o motorista realmente merece toda a nossa exaltação aqui na medida do possível. Claro que ele está atordoado, mas os relatos ali, inclusive, de passageiros dentro do ônibus, nos dão aqui um retrato mais preciso de como foi viver uma experiência tão assustadora como essa. Inclusive, o próprio Rafael Mendes da Silva, pessoal, ele diz, e eu abro aspas aqui, que nós estávamos no ônibus normalmente e daqui a pouco escutamos um baque. O motorista tentou frear e nada. Daqui a pouco começou a pegar fogo. Nós olhamos para trás e vimos o avião batendo nos vidros e estourando tudo. O motorista entrou em desespero, nós tentamos abrir as portas e não conseguimos. E as portas acabaram travadas. Ele dá sequência dizendo que começamos a quebrar os vidros, desesperados, um ajudando ao outro. Uma mulher ficou desmaiada lá dentro do ônibus. Nós arrancamos a porta do ônibus para ajudá-la. Nós pulamos e deitamos no chão para não pegar em ninguém. E foi explodido assim. O ônibus começou a explodir do nada. Claro que a única coisa que pode explicar isso é a fuselagem, o próprio impacto da aeronave ali no motor do ônibus, querosene no meio, já é a receita para aquela bola de fogo explodir. Mas, enfim, só para a gente também tentar, de alguma maneira, se situar nesses momentos de desespero absoluto, né? Me recorda muito algumas pessoas que ainda sentem alguns traumas e acordam de madrugada em decorrência daquele acidente que a gente viu em Congonhas, né? Que foi um acidente que trouxe muito cheiro e isso está relacionado com as urgências e emergências e são recordações que a gente acaba tendo. Então, é importante ter esse ponto para você saber que isso foi uma situação traumática na sua vida e que foi um ponto que talvez seja um momento inusitado e que não faz parte do seu dia a dia e que não faz parte da sua vida. Inclusive, temos aqui um comunicado da Carpena Advogados, a banca de advogados, escritório de advogados em Porto Alegre, presume-se do próprio Márcio Lousada Carpena, que, obviamente, o sobrenome que acaba dando nome ao escritório. Naturalmente, eles estão lamentando, dizendo que os esforços não estão sendo poupados para trazer o consolo que for possível para os familiares e amigos, que são muitos, e aos sócios do escritório, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para o esclarecimento dos fatos, e a própria assessoria de imprensa do Márcio segue também aí à disposição de todos em busca de respostas. Marinho, eu achei super assim, revelador a fala do passageiro do ônibus, porque é exatamente o que ela lá estava falando faz um tempinho aqui no programa. Provavelmente na segunda-feira ele vai ter que pegar um ônibus de novo. É isso. Porque ele tem atividades a desenvolver, ele tem locais para frequentar e até diferentemente do avião, que pode ser uma coisa um pouco mais esporádica para a maioria das pessoas, o ônibus você tem que pegar todo dia, até pelo horário. Ele provavelmente ou estava indo para alguma faculdade ou estava indo para o trabalho, qualquer coisa nesse sentido. E aí, como é que essa pessoa vai conseguir entrar num ônibus novamente? E a minha pergunta é, como uma pessoa que está fora desta situação, porque eu acho que isso é legal também, mas que, por exemplo, a namorada do Rafael, como ela vai ajudá-lo a passar por esse problema, esse momento? Isso é muito comum, né? Você vê uma pessoa muito próxima a você com um trauma grande. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa num momento tão difícil? Não, ainda mais, as imagens não nos deixam mentir aqui. Antes de te ouvir, vários dos passageiros ali ensanguentados, completamente atordoados e paralisados, né, com um choque que, como a gente vem dizendo aqui, é uma cicatriz que vai demorar muito, muito tempo para sarar minimamente, né? E na realidade, assim, né, a gente talvez tenha alguns pontos, né? O preparo, né, do que... da questão relacionada à urgência e emergência que o próprio profissional ali teve, né, de auxiliar, e aí traz uma atenção o quanto que os nossos profissionais também precisam ter esse tipo de preparos.
O ideal seria pessoas que passam por situações dessa forma ter um tempo de digestão, né? Ter um tempo para conseguir assimilar e às vezes acaba não sendo suficiente o tempo, mas cada um tem o seu tempo para lidar com isso. E o terceiro, como namorada, como parente, como pessoa próxima, por que não você estar junto, de mãos dadas e vamos juntos trabalhar nesse próximo dia? Eu estou com você, estamos juntos, né? Essa pode ser uma das formas para conseguir fazer com que a pessoa tente minimamente, né? Eu não vou falar que ela vai conseguir totalmente, mas tente minimamente lidar com a situação e enfrentar, para entender que ela não está sozinha enfrentando essa situação. Acho que deve ser importante também, de alguma forma, ela conseguir verbalizar essa situação e entender que tá tudo bem, que não é esperado que ela pise no ônibus daqui 2 dias e ache que, pô, que legal, o ônibus tá novo, tem ar-condicionado, né? Jamais. Posso propor um outro contorno aqui, Pepe? Não, fica à vontade, você ia falar. Não, eu ia falar, mas também tem outro cenário também, né? As pessoas, e tem pessoas que possivelmente vão sair desse incidente renovado. Fala, poxa, que legal. Sobrevivi, não é? Então, o trauma, na verdade, vai se transformar em uma renovação de vida. Fala, pô, tô feliz demais, sobrevivi, vivi. Então a reação dela a esse episódio pode ser diferente. Uma das imagens que estão sendo mais ressaltadas e notadas por todo mundo que está repercutindo essa tragédia nas redes sociais era como a pista, em grande parte, estava livre, até porque, claramente, houve um movimento dos motoristas naquele fluxo de frearem a tempo, de evitarem uma tragédia muito, mas muito maior. E, enfim, só queria trazer aqui um outro ângulo de discussão, né? Que, na mesma medida que tem muita gente que nasceu de novo e possa seguir aí com a própria vida, por mais que seja difícil superar esse obstáculo, esse trauma todo, e ficar renovado na medida do possível, a gente tem que lembrar aqui, claro, da esposa do Márcio. A gente ainda vai tentar apurar qual o núcleo familiar do próprio piloto, né? Mas a Graça Lousada, mãe do advogado Márcio Carpena, inclusive a Franciele Pedrotti Rosales, a mulher dele, ambas as duas em publicações ali de 1 mês atrás, exaltando a conquista do próprio filho de ter adquirido uma aeronave. E vamos ser sinceros aqui, pessoal, para um homem, para um pai de família, tem gente que vai dizer que é um consumismo em excesso, que é uma apagação, mas, pelo amor de Deus, é uma grande conquista para qualquer um. Mostra que o sujeito está bem sucedido, está prosperando, no mínimo, e é um marco para qualquer homem poder se dar o luxo de ter uma aeronave própria. Talvez o maior luxo imaginável. Mas isso acaba levando à questão da brevidade da vida, que a vida é um sopro. Como que uma família que está prosperando, exultante, ali felizes, acabam num piscar de olhos perdendo o seu provedor, o pai de família, o chefe da família, né? Como lidar com essa perda tão brusca e inexplicável. E não tem nada que acorda mais a gente para a vida do que passar por uma perda, porque é ali que a gente vê que não, talvez eu não tenha daqui 5 minutos, talvez eu não tenha o amanhã, e muitas vezes a gente adia e posterga. Então a vida é breve, né? E estar presente na vida e tentar de uma certa forma contornar algumas situações e lidar, né? Por exemplo, no caso dela, por que não trazer aos filhos as situações que o pai gostava e as conquistas, muitas vezes técnica no consultório, fazer um álbum de fotos, fazer um álbum, né? Quando possível, quando a gente conseguir lidar e quando a gente conseguir digerir e principalmente aceitar, né? A gente não precisa passar por isso muito rápido. Às vezes a gente se cobra para passar pela dor de uma forma muito breve e muito rápida. Então, não estamos, né, passando por isso e não precisamos necessariamente atropelar essa dor. Não, sem dúvida alguma. É uma desgraça. Querem comentar aqui? Bom comentário aqui da Lala para a gente seguir explorando diferente impacto dessa tragédia toda aqui pra gente, Pepe. Não, é um ponto importante. Você vê que uma pessoa de 49 anos, bem-sucedida, né, comprou uma aeronave, né, que é o sonho de consumo de várias pessoas, né, que mostra que está prosperando economicamente na vida. É o ápice do conforto. Perdeu a vida num sopro, né? A vida realmente é um sopro. A gente não deixa nada, né? Tudo que a gente conquista patrimonialmente nessa vida, a gente deixa tudo, a gente vai embora com nada, né? Então a gente tem que realmente começar a se focar no que é mais importante, que é relações humanas, que é fazer experiência, que é dar afeto, dar amor, deixar um legado, não um legado patrimonial, mas um legado de vida, de hombridade, de honradez. Isso, na verdade, o mais importante é o que fica realmente na Terra.
No momento que o Morning Show vai concluindo para todo mundo nos ouvindo na rede Jovem Pan de Rádio, a nossa grade de programação segue a todo vapor, trazendo todas as atualizações, serviço de utilidade pública, rotas alternativas, evitando ainda a Barra Funda na medida que todos os esforços seguem lá para realmente desinterditar as vias e retomar, na medida do possível, a normalidade. Até segunda-feira. Obrigado. E a gente segue a todo vapor aqui, reta final de programa, também aqui. É difícil a gente, enfim, aqui ao vivo, recebendo essas informações e tendo que, enfim, destrinchar tudo e trazer da forma mais precisa para todo mundo que está nos acompanhando, daqueles programas excepcionais, mas a gente fez questão aqui de situar vocês. Aninha, doutora Lala, fiquem à vontade. Não, eu queria agradecer a Lala, porque a gente está bombando claro, ela de perguntas aqui. Claro. Porque, na verdade, e aí essa é a minha última pergunta para você, esse tipo de situação traz muita curiosidade das pessoas. Porque eu acho que a pessoa, é inevitável ela acabar se colocando no lugar, meu Deus. Por que traz tanta curiosidade assim? O que leva a gente a ter tanto interesse nesse tipo de ocorrência? O ser humano é curioso, né? Por si só. E aí ele gostaria, muitas vezes, de explorar. O ponto é que talvez tenham situações que devem ser menos exploradas, né? Ainda mais quando a gente está falando de fazer perguntas à família, fazer perguntas à esposa, fazer perguntas. Acho que talvez essa exposição seja muito delicada. E se eu puder deixar uma sugestão aqui, mencionando o que o André comentou, tem um livro, né, que vale a pena ser lido, que é de Sêneca, sobre a brevidade da vida. Né? E ele ilustra o quanto que a gente perde muitas vezes tempo com futilidades e com questões superficiais na vida e que, na verdade, a gente deveria estar vivendo como o PP falou, né? As relações e a intensidade e o que a gente está fazendo pelos momentos. Muito bem colocada, doutora Lala. E eu sei que eu falo não só em nome da doutora Lala, da Aninha, do PP, de toda a Jovem Pan, mandar o nosso abraço apertado aí, nossos mais sinceros nossos sentimentos para a dona Graça, mãe do Márcio, também para a Franciele, esposa do Márcio, que lamentavelmente deixa 3 filhos, 2 filhas e um filho, nessa tragédia toda que a gente seguirá acompanhando aqui no detalhe para todo mundo que está nos acompanhando e, evidentemente, a família do piloto também envolvido.